O que um estudo científico com cookies pode nos dizer sobre metas financeiras? Dois grupos receberam uma bandeja de cookie e antes de começar, cada um tinha que responder a seguinte pergunta: quantos cookies você gostaria de comer? Um grupo respondeu cerca de 13 cookies, o outro respondeu cerca de 9. Você provavelmente deve estar imaginando que o segundo grupo comeu menos. Mas não foi o que aconteceu. No final, os dois grupos praticamente comeram a mesma quantidade de cookies. E isso fez com que ficasse uma pergunta na minha cabeça. Será que o problema é o autocontrole? Ou é a meta que a gente coloca para nós mesmos? Aliás, prazer, meu nome é Viviane Jang. Seja bem-vindo ao meu canal. E aqui a gente fala sobre dinheiro e sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. Então, para começar, vamos discutir um pouco o que os pesquisadores estavam querendo descobrir com essa pesquisa? Existe uma teoria na psicologia que relaciona muito a questão do autocontrole e a depressão do ego. E são palavras meio complicadas, e o que ele quer dizer sobre isso? Sabe aquele dia bem estressante em que você tenta se manter na dieta, mas no final do dia você acaba cedendo e acaba comendo um docinho? A teoria diz que o autocontrole funciona mais ou menos como uma bateria, e que isso acaba podendo se esgotar com o tempo. Não só com o tempo, né, na verdade. Quando você precisa exercer o autocontrole para uma próxima tarefa, você não consegue. Para esse estudo, eles fizeram dois grupos, no qual o primeiro grupo passa por um teste mentalmente mais cansativo, enquanto o segundo faz um teste mais de boinha, mais facinho de fazer. E aí, logo na sequência, eles perguntam quantos cookies vocês gostariam de comer. No final, eles deram uma bandeja com o dobro de quantidade de cookies da meta de cada um. E os pesquisadores esperavam encontrar o seguinte resultado. Eles imaginavam que o grupo que passou pelo teste mais mentalmente cansativo, que eles fossem comer mais cookies. Mas o resultado inesperado que eles não imaginavam que eles iriam encontrar é que no final os dois grupos comeram a mesma quantidade. E o que realmente mudou foi a meta que cada grupo propôs, sendo que o grupo que passou pelo teste mentalmente mais cansativo acabou escolhendo metas mais restritas de cookies, falando que queria comer menos cookie que o outro grupo. Curioso, não? Só que só esse estudo, olhando só pela parte dos cookies, nos levanta vários questionamentos. Será que esse tipo de comportamento a gente só observaria com cookies? Ou será que um grupo tinha mais gente com fome que o outro? Ou de repente o outro grupo tinha mais gente em dieta do que o outro? Ou será que tem diferenças entre um grupo e o outro que poderiam explicar o resultado que a gente na verdade não consegue nem imaginar? E aí por isso que eles desenvolveram um segundo experimento. E nesse segundo experimento eles tinham o mesmo objetivo. Eles queriam ver se realmente essa questão da depressão do ego acontecia. Eles tinham o mesmo objetivo, mas em um novo contexto. E aqui o experimento fica um pouco mais complicado, porque eles dividem em 4 grupos, mas basicamente eles dão um teste para cada participante, e depois que cada participante entende como esse teste funciona, eles perguntam para cada um o quanto eles gostariam de performar melhor no segundo teste. E no final eles esperavam poder enxergar essa questão da depressão do ego no grupo que fez o teste mais difícil. Só que da mesma forma que aconteceu no primeiro experimento, a performance dos grupos foi igual. Só que o que mudou foi a meta que cada um escolheu para si. No grupo que passou pelo teste mais difícil, eles escolheram uma meta muito mais difícil de alcançar. Então entende aqui que o artigo não tenta responder por que um grupo acabou escolhendo metas mais rigorosas que o outro. Isso foi tipo um resultado secundário que eles não estavam imaginando encontrar. Só que tudo isso me fez refletir e questionar: será que às vezes as nossas metas elas não estão de acordo com a nossa real capacidade? Porque aqui a gente pode imaginar o seguinte cenário. Imagina aqui duas pessoas com a mesma capacidade de poupar. Vamos supor, uns R$ 500. Só que uma fala que vai poupar R$ 800 e a outra vai falar que vai poupar R$ 400. Qual delas você acha que tem mais chance de atingir esse objetivo considerando o longo prazo? Quero saber como você enxerga essa situação. Às vezes a gente acredita que a gente tem que ter metas ousadas, que é isso que vai nos motivar para que a gente corra atrás dos nossos sonhos.
Só que uma coisa que eu observo muito é que quando as nossas metas estão muito distantes da nossa realidade, e na verdade acontece o contrário, a gente acaba se desmotivando porque diminui a nossa percepção de progresso. E a cada vez que a gente falha, isso nos traz a sensação de que nós não somos capazes de conseguir aquilo. Tem um vídeo no canal que eu conto com mais detalhes como isso funciona. E o nosso cérebro, ele funciona como um gestor de recurso. Ele está querendo economizar energia para conseguir uma maior recompensa possível. Mas basicamente, quando o nosso cérebro interpreta que para conseguir aquele objetivo ele demanda muita energia, ele entende que talvez não valha muito esforço e aí a gente acaba falhando para atingir o nosso objetivo. E por isso que faz sentido a gente pensar em metas atingíveis, porque são elas que vão nos dar mais motivação e aquela sensação gostosa de que eu dou conta, de que eu sou capaz. Então, pensando tudo no que a gente discutiu dos artigos, das minhas reflexões, eu queria propor um seguinte exercício. Antes de você definir a sua meta do próximo mês, eu vou te trazer a seguinte pergunta: qual é a minha real capacidade de poupança no mês? E eu acho importante a gente considerar aquela capacidade em que a gente não tenha que fazer muitos sacrifícios para conseguir atingir o objetivo. E isso nos leva à nossa segunda pergunta: se a nossa meta está baseada na nossa realidade ou na nossa expectativa do que a gente gostaria que fosse. É bem aquilo quando a gente observa que a nossa expectativa é outra e de repente quando a gente olha a realidade é uma coisa muito abaixo do que aquilo que a gente gostaria. E aqui acho que cabe a terceira pergunta mais importante: o que é necessário mudar no nosso comportamento para que a nossa meta não dependa somente da nossa força de vontade? E se enquanto você fazia esse exercício e você percebeu que tem dificuldade para definir a sua meta, quais são as suas prioridades, ou entender que se tudo aquilo que você definiu faz sentido para a sua realidade, é esse tipo de conversa que eu gosto de trabalhar na mentoria. O link está na descrição. Às vezes acreditamos que para atingir aquela meta, o que nos falta é força de vontade. Mas ao longo desse vídeo eu quis propor uma reflexão diferente. Será que a meta que nós propomos está baseada na nossa realidade ou na expectativa do que gostaríamos de ser? Porque a gente viu que se as nossas metas estão muito distantes, talvez o problema não tenha sido falta de autocontrole. Se essa conversa fez sentido para você, se inscreve no canal e, como eu gosto sempre de finalizar, vai aqui a última pergunta. Você está vivendo o seu dia ou você está vivendo seus planos? Obrigada por estar aqui comigo hoje. Beijos. Tchau, tchau.